Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que tá aqui toda semana. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma entregue resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Tema da nossa aula 99, galera, os 5 principais mitos sobre nutrição e como desmistificá-los para o seu paciente. Primeiro ponto, galera, é como que eu cheguei até o tema dessa nossa aula de hoje. Eu estava estudando o avatar. O avatar é um termo do marketing, não é esse avatar aqui da imagem, né? Acredito que muitos de vocês já conhecem o que é o avatar que você deve falar na sua produção de conteúdo, até mesmo no consultório, no dia a dia. Então eu estava lá estudando o avatar. Para você que ainda não conhece, né, abrindo aqui um parêntese, avatar é o seu cliente ideal. Então pode ser que hoje você, nutricionista, trabalhe com hipertrofia e emagrecimento, mas você pode ter um avatar específico. Por exemplo, homens acima de 30 anos, que é o que eu trabalho principalmente. Pode ser mulheres, né, no geral, mulheres após a gestação. Tudo bem? Então quando a gente fala de hipertrofia e emagrecimento, nós já estamos falando de um nicho, mas nós podemos, né, subnichar ainda mais. A gente tem que entender que no início da carreira, nós não vamos conseguir fazer uma boa propaganda, uma boa produção de conteúdos, se nós produzirmos conteúdos para todo mundo. Tudo bem? Então a gente tem como referência, boa parte das vezes, aqueles profissionais maiores, né, que já atendem públicos enormes, e esses profissionais eles podem ou não subnichar. Mas quando a gente está começando, vale a pena a gente focar em um nicho específico e produzir conteúdo de uma forma mais assertiva. Tudo bem? Uma vez que você já é grande, né, que você já tem uma carreira estabilizada, você pode escolher ou não, né, ampliar o seu público. Se você quiser continuar atendendo um nicho específico, não tem problema, tudo bem? Mas no começo, eu oriento fortemente que você foque em um único nicho, né, em um subnicho, inclusive. Então, estudando ali o meu avatar, que é o público ideal que eu falo, eu estava ali, né, fazendo esse estudo. É legal a gente estudar periodicamente, até para desenvolver novos modelos de acompanhamento nutricional, novos produtos, um curso, por exemplo, a produção de conteúdo, né, os novos posts. Então, eu estava lá estudando o meu avatar. Eu resolvi, né, responder a seguinte pergunta: o que o meu avatar já ouviu que seria necessário para ele alcançar o objetivo dele? Você pode até fazer esse estudo também com base no seu avatar. O que o seu avatar ele já ouviu que seria necessário para ele alcançar o objetivo dele? Coloquei aqui uma imagem, né, relacionada com fake news, bem provavelmente, né? O seu avatar ele já ouviu mentiras sobre o que ele precisaria fazer para alcançar o objetivo dele, mas ele também já ouviu verdades. Tá? O foco de hoje aqui nessa aula vai ser os principais mitos que ele já ouviu. E uma parte muito importante, Nutri, como desmistificar, né? Como desfazer um nó na cabeça do seu paciente. E por que é extremamente importante nós sabermos desfazer esse nó na cabeça do nosso paciente? Por quê? Se o seu paciente ele chega no seu consultório cheio de crenças, e realmente é isso que acontece na maioria dos casos, por exemplo, que o carboidrato vai comprometer os resultados dele. Quando ele chega no seu consultório cheio de crenças, aí você prescreve a dieta para esse paciente. Só que se você não quebra essas crenças, é bem possível que ele comece aquele plano alimentar com alguns receios, né? E dependendo de como foi essa experiência no consultório, é possível que ele nem siga aquele plano alimentar, porque as crenças que ele já tem enraizado na cabeça dele são muito mais fortes do que aquela experiência que ele teve com você no consultório. Então é bem importante você identificar essas crenças que o seu paciente tem através da anamnese e desfazer esses nós, beleza? Mas Igor, como que eu vou explicar a verdade para o meu paciente? Então, se o meu paciente ele realmente traz esse mito, né, enraizado na cabeça dele, se eu identificar que isso pode comprometer a adesão desse paciente ao plano alimentar, como que eu vou desfazer esse nó, né? Existe uma série de formas de você fazer isso. Eu vou trazer aqui hoje, né, a melhor delas, na minha opinião. Construir analogias. Quando você constrói uma analogia
para explicar determinado ponto para o seu paciente no consultório, o entendimento ele fica muito mais fácil, certo? Então eu trouxe aqui uma analogia, peguei na internet, no Google Imagens, explicando justamente como funciona a estrutura, né, do planeta Terra. Imagina eu explicar para uma pessoa, sem ter acesso a nenhuma imagem, porque aqui a gente tem uma imagem, né? Mas imagina eu explicar para uma pessoa como é a estrutura do planeta Terra sem nenhuma imagem. Você consegue. Você consegue descrever o globo, você consegue descrever o núcleo. Mas agora imagina que essa pessoa, ela tem um conhecimento, ela já viu, ela consome o abacate. Quando você traz essa analogia, que o globo terrestre ele tem uma estrutura muito parecida com um abacate, na cabeça dela, ela já faz uma associação, o que torna muito mais nítido aquela imagem, aquela informação. Então, quando a gente fala de construir analogias, o cérebro humano, ele tende a associar muito melhor as informações. E se você parar para ver, no marketing nós temos analogias o tempo inteiro. Até nas minhas aulas eu sempre trago analogias. Então eu sugiro que fortemente você use analogias para explicar, né, conceitos para os seus pacientes, para que dessa forma aquele paciente ele saia do seu consultório com total clareza do que ele precisa ou não fazer para alcançar determinado objetivo. Então, o principal intuito dessa aula aqui de hoje, da nossa aula 99, vai ser construir analogias, né, para explicarmos pontos específicos para o nosso paciente. E além disso, além de trazer algumas analogias já pré-prontas, eu vou ensinar como vocês podem criar analogias do zero mesmo sem ter criatividade. Você pode estar pensando, pô, mas essa analogia aí do globo terrestre com o abacate, eu nunca teria essa criatividade. Então a gente vai entender aqui hoje como a gente pode construir analogias para diferentes temas, né, mesmo que você não tenha essa experiência. E, obviamente, né, para associar com o nosso ramo da nutrição esportiva, da hipertrofia e emagrecimento, eu já trouxe alguns mitos clássicos que o nosso paciente escuta e que ele já chega, boa parte das vezes, no consultório acreditando. Primeiro, é preciso cortar completamente os carboidratos para emagrecer? Certamente você já ouviu isso no consultório. Se você ainda não ouviu, você vai ouvir em algum momento. E é triste, eu diria que é essa palavra, quando você está ali fazendo o recordatório do seu paciente e ele traz uma informação do tipo: ah, Igor, infelizmente hoje eu ainda estou comendo pão, eu não consigo abrir mão do pão. Como, né, se o pão realmente fosse comprometer totalmente aquele resultado. A pessoa já chega com essa crença, inclusive se sentindo culpado por hoje não ter conseguido abrir mão do pão, que seria o ideal na cabeça dela. Para você ter uma noção de como que essas crenças elas são fortes, né? Ela já chegou no meu consultório partindo do princípio que eu considerava isso também uma realidade, tanto que ela está se desculpando ali no momento de relatar o histórico dela. Então, sem dúvida, isso aqui é um mito muito enraizado na cabeça dos nossos pacientes. Como que nós podemos construir analogias para quebrar esse mito, uma vez que você já entendeu que seu paciente está sofrendo com aquilo? Primeiro, né, trouxe aqui mais um exemplo de analogia, mas você pode explicar para o seu paciente que o carboidrato ele não é o vilão. É como se o carboidrato ele fosse o combustível, né, para o corpo do seu paciente. Assim como, né, a gasolina, o álcool, é o combustível do automóvel. Se o seu paciente não faz um consumo adequado de carboidratos, consequentemente, ele não vai treinar bem. A qualidade do treino vai estar comprometida. E aqui você pode até criar um gancho, dizendo que se ele não treina bem, emagrece sem treinar com qualidade, pode surgir uma aparência flácida, que também não é o que seu paciente quer. Então você pode construir essa analogia do carro e explicar para ele no consultório. Se ele não consome carboidratos de forma adequada, o desempenho cognitivo dele também pode estar comprometido. Isso pode comprometer o trabalho dele, né? Uma série de outros parâmetros relacionados à qualidade de vida, hábitos intestinais. Então você pode trazer essa analogia do tanque de combustível em relação ao consumo dos carboidratos para o seu paciente entender isso. Se não tem gasolina no carro, o carro não vai funcionar. Se você não consome carboidratos, seu corpo não vai funcionar da melhor maneira. Tudo bem? Então, uma boa analogia para você trazer essa realidade para a cabeça do seu paciente. Uma outra analogia interessante para você usar nesse caso, né? Quando o paciente ele não consome carboidratos, e provavelmente se ele já tentou reduzir os carboidratos, ele sentiu, né,
esse colateral, que é o aumento na vontade de consumir mais alimentos. Tudo bem? Então, toda vez que ele se restringe em relação aos carboidratos, é como se essa restrição fosse uma bola de neve, que estivesse sempre crescendo. Uma hora ele vai ter que pagar essa conta. Uma hora ele vai ter que segurar essa bola de neve. Enquanto mais tempo ele fica fazendo essa restrição de carboidratos, maior vai ser esse rebote, maior vai ser esse episódio no momento que ele resolver consumir os alimentos. Tudo bem? E aqui eu não estou falando de compulsão alimentar, nada disso, nutrita, porque esse termo, esse tema ele é muito mais complexo do que parece. Mas para o seu paciente entender, para você aterrissar essa informação na cabeça do seu paciente, vale muito a pena você trazer essa questão da bola de neve. Quanto mais tempo você fica tentando restringir esse carboidrato, maior vai ser esse colateral quando você sair dessa restrição. Tudo bem? Então vale a pena você explicar isso para o seu paciente, até para introduzir, contextualizar que é importante ele fazer o consumo de carboidratos, mas de uma forma moderada, através de uma dieta calculada, que é o que você vai entregar para ele. Então aqui eu trouxe duas analogias, para você começar a desmistificar essas questões na cabeça do seu paciente. E aqui, Nutri, uma informação bem importante. Analogias, elas têm um maior potencial, tudo bem, de esclarecer essas questões na cabeça do seu paciente do que explicações técnicas. Se você é meu aluno, se você é aluno lá da escola da nutrição esportiva, lá eu trago aulas mais completas falando, por exemplo, sobre a produção de hormônios sacietogênicos. Quando a gente faz uma maior restrição de carboidratos e calorias, nós temos uma maior produção de hormônios sacietogênicos, uma menor produção de hormônios sacietogênicos, o que vai gerar uma maior fome no nosso paciente. A gente tem todas essas questões fisiológicas bem elucidadas na literatura. E o nutricionista ele tem que ter esse conhecimento científico. Ele tem que entender que se o paciente passa mais tempo sem comer, ele vai ter uma maior produção de hormônios que vão gerar fome. Tudo bem? O nutricionista ele tem que saber isso. Mas na hora de explicar para o seu paciente, se você utiliza termos muito técnicos, ele não consegue entender aquilo da melhor forma. Tudo bem? Boa parte das vezes ele nem quer saber aqueles termos técnicos. Ele quer entender o que está acontecendo. Quando você traz isso na forma de uma analogia, esse conteúdo ele aterrissa com muito mais facilidade. A não ser que você esteja atendendo ali um outro profissional da área de saúde, ou então seu paciente ele tem o gosto pela literatura científica, ele já traz algumas informações, aí você pode explicar também através de termos técnicos. Mas na grande maioria das vezes vale mais a pena você utilizar uma analogia do que você ficar usando centenas de termos técnicos para mostrar para o seu paciente que você sabe. Isso não te ajuda, certo? Segundo mito que nós podemos quebrar através de analogias. Pular refeições ajuda a emagrecer mais rápido. A analogia é bem legal que a gente pode trazer no consultório, que está relacionado com o conceito de balanço energético. E isso, obviamente, a gente não deve utilizar só na hora de quebrar esse mito. Existem vários mitos que nós podemos e devemos quebrar em relação ao conceito de balanço energético. O que diz esse conceito? Que para o nosso paciente emagrecer, perder peso, ele precisa estar em déficit calórico. Para ele ganhar peso, para ele ganhar massa muscular, superávit calórico. Quando você usa, por exemplo, um balde com água para explicar esse conceito, isso facilita a compreensão. Por exemplo, você pode relatar para ele que o nosso metabolismo, que esse conceito de balanço energético se assimila a um balde cheio d'água. Tudo bem? Se você quer que esse balde esvazie, você tem que tirar água desse balde. Esse é o conceito de déficit calórico. Se você quer que esse balde aumente a quantidade de água, você deve adicionar mais água nesse balde, o que seria o superávit calórico. Parece muito simplista, mas na cabeça do seu paciente, essa analogia vai ajudar a entender alguns termos. Por exemplo, pular refeições ajuda a emagrecer mais rápido. O que mais vai importar para esse paciente emagrecer ou não é o balanço energético final, certo? Então, se ao longo do dia esse paciente ele vai lá e adiciona 5 copos de água ao balde e tira 2 copos de água, o balanço energético dele vai ser positivo. Independente se ele teve um intervalo de 5, 10,
né, 8 horas sem adicionar ou remover água. No final daquelas 24 horas, esse paciente ele adicionou mais água a esse balde ou ele retirou mais água desse balde. Para a gente pode parecer muito claro, mas na cabeça do nosso paciente não é assim que funciona. Ele pode entender que se ele fica de 2 horas da tarde até as 9 horas da noite sem comer, isso ajuda ele no emagrecimento, por mais que ele coma uma quantidade de calorias muito maior 10 horas quando chega em casa. Mas quando você traz essa analogia, vale a pena para ele entender que o que vai importar é a quantidade de água que ele adiciona no balde e a quantidade de água que ele tira desse balde, independente do horário em que foi feito essa adição ou essa remoção. Tudo bem? Então eu trouxe aqui uma analogia para o conceito de balanço energético, e o conceito de balanço energético você pode utilizar, nessa analogia você pode utilizar para quebrar diversos mitos da nutrição, e a gente vai fazer isso novamente nessa aula ainda. Outra questão interessante, né? Alimentos light e diet são sempre saudáveis e ajudam a emagrecer. Um mito clássico, né? Aquele paciente que acha que o light emagrece, que o diet emagrece e que o alimento original, né, ele engorda. Aqui eu não diria nem que é uma analogia, mas é um ditado popular, né? O lobo em pele de cordeiro. Quando a indústria, né, sabendo dessa ambição do ser humano por emagrecer, por ganhar massa muscular, ela vai lá e estrutura o alimento com uma capa diferente. Realmente o lobo em pele de cordeiro, porque parece que é um alimento saudável, é vendido de uma forma saudável, tem uma embalagem que remete à saúde, boa parte das vezes, e o paciente compra achando que aquele alimento vai auxiliá-lo. E na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Inclusive, boa parte desses alimentos tem nome de fit, né? Associando ali a um resultado fitness, mas na realidade a gente sabe que não é assim que acontece. Então você pode trazer esse ditado popular e associar com esses alimentos. O que eu acho bem legal também, Nutri, você ter no seu consultório embalagens como essa, ou então imagens como essa, mostrando para o seu paciente, na prática, que um alimento original, e a sua versão light ou diet pode ter diferenças muito pequenas em relação à quantidade de calorias. Trouxe esse aqui, o biscoito da vaquinha, tradicional. A opção original e a opção light. A quantidade de calorias é muito parecida, né? Então aqui eu não estou usando necessariamente uma analogia, mas eu estou trazendo um dado real, uma imagem real, que vai quebrar na cabeça do meu paciente um mito importante, né, que ele pode estar carregando consigo ao longo de sua vida. Então você pode mostrar para ele que essas embalagens, né, esses alimentos, boa parte das vezes, eles são produzidos com esse intuito aqui, que está na tela, e o seu paciente está sendo enganado. É porque quando a gente fala de balanço energético, né, o paciente está gastando mais calorias do que consumindo para alcançar o resultado de emagrecimento, ele consumir esses dois alimentos não tem diferença nenhuma. Tudo bem? E aí você pode até trazer o exemplo do balde d'água, associar com esse exemplo aqui. Essa brincadeira com as analogias você pode fazer de diversas formas. Tudo bem? Mas explicar isso para o seu paciente é bem interessante. Outro ponto legal para você desmistificar no seu consultório, Nutri, é produtos detox e suco detox são eficazes para eliminar toxinas e emagrecer. E aqui a gente entra numa questão interessante. Qual analogia eu trouxe para a gente explicar isso para o nosso paciente? Que, geralmente, esses sucos detox, eles são compostos por alimentos muito nutritivos. Trouxe até aqui um exemplo. Couve, gengibre, pepino, maçã, limão. Se você fizer uma mistura desses alimentos em um copo, por exemplo, como um suco, quer dizer que esse é um suco ruim? Não é. Até porque tem uma série de micronutrientes nesse suco. Para quem tem dificuldade em consumir esses alimentos, por exemplo, fazer isso através de uma batida e ingerir, né, é muito legal. Nosso paciente vai estar, através dessa preparação, consumindo uma série de nutrientes interessantes, né, antioxidantes. Então, é uma bebida que a gente está vendo aqui muito nutritiva. Porém, será que vai funcionar, né, como detox? Será que vai ajudar esse paciente a emagrecer? A resposta é que a gente sabe que não, né?
Para o detox, a gente tem o nosso fígado. Para emagrecer, a gente precisa do déficit calórico associado com adesão no médio e no longo prazo, certo? Então, essa substância aqui, essa combinação, essa preparação é excelente, mas não com esse intuito. Então, eu trouxe aqui a analogia de uma boa ferramenta, que é o martelo, né? Ali no cultivo do jardim, na jardinagem. O martelo, e aqui, galera, eu não entendo nada de jardinagem, beleza? É só para exemplificar mesmo. O martelo na jardinagem, no cultivo ali das plantas, ele é útil? Não necessariamente. Pode ser que seja, tá bom? Mas, na minha visão leiga, não necessariamente o martelo ele vai ser útil ali na jardinagem, porém, ele não deixa de ser uma excelente ferramenta. Para você pregar um prego na madeira, o martelo ele é excelente. Tudo bem? Para ingerir nutrientes e antioxidantes, essa preparação aqui é excelente. Mas para emagrecer, não é. Né? Com função detox, não é. Então eu trouxe essa analogia para a gente quebrar esse mito de que bebidas ou preparações, né, que eu usei o exemplo de suco detox, mas tem uma série de alimentos que o nosso paciente usa achando que aquilo vai facilitar o emagrecimento. E boa parte das vezes são alimentos nutritivos. Por exemplo, Igor, eu estou colocando canela no meu café porque eu vi que é termogênico e vai acelerar o meu metabolismo, vai me ajudar a emagrecer. É isso, não é? Não necessariamente. A gente sabe que esse efeito termogênico induzido por alimentos, ele tem um valor pouquíssimo expressivo no gasto energético total diário. Quer dizer que a canela é ruim? Não. Tudo bem? É uma boa ferramenta, porém não com esse objetivo que você está trazendo aqui para mim. Então eu trouxe essa analogia para a gente explicar também isso para o nosso paciente, que eu acho bem interessante, né? Às vezes eles trazem alimentos nutritivos, alimentos importantes, mas com funções completamente diferentes daquelas reais, beleza? Outro mito muito comum, né? Comer à noite engorda mais do que comer durante o dia. Aqui a gente tem uma peculiaridade nessa quinta questão. Vamos lá. Uma analogia interessante para a gente quebrar esse mito na cabeça do nosso paciente. E aqui você pode fazer igual a embalagem do biscoito da vaquinha. Você pode trazer um alimento, né, a imagem desse alimento, a quantidade de calorias que tem nesse alimento e mostrar para ele que o mesmo alimento tem a mesma caloria, se for consumido 8 horas da manhã ou consumido 8 horas da noite. O que mais vai importar é a quantidade de água que você bota e que você tira desse balde nas 24 horas, né? Trazendo já a analogia do balde d'água. Então você pode, mais uma vez, né, como eu falei, trazer a analogia do balde d'água. O que mais vai importar para o seu paciente emagrecer é se ele está adicionando mais água nesse balde ou se ele está tirando mais água desse balde, independente do horário que esse balde, né, que essa água é adicionada ou removida nesse balde em relação ao horário, né? Então pensa no seguinte: o paciente ele passou o dia inteiro enchendo o balde. Ao longo ali de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, ele adicionou 5 copos de água nesse balde. Depois das 5 horas da tarde, ele não adicionou mais nenhum copo de água. Foi lá e tirou 2 copos de água desse balde. Nesse saldo total, ele adicionou mais água ou ele tirou mais água? Ele adicionou mais água. Consequência, ele não vai emagrecer, independente do horário que ele fez essa adição ou essa remoção de água. Então, essa analogia do balde de água eu acho bastante interessante. E uma outra que eu trouxe aqui para esse exemplo específico seria o carregamento do seu celular. É colocar o seu celular no carregador na tomada. Tem diferença se você bota esse celular para carregar 8 horas da manhã ou 8 horas da noite? Não tem diferença. Essa carga ela vai ser realizada da mesma maneira, na mesma proporção. Então não tem diferença se o seu paciente ele consome 500 calorias na parte da manhã ou na parte da noite. Não tem diferença. O que mais vai importar, né, é o saldo energético total, é o balanço energético total, é ou o superávit calórico ou o déficit calórico diário. Eu estou aqui usando o diário, a palavra diário, até com uma função didática, né, para você trazer essa informação para o seu paciente. Mas quando a gente fala de resultados expressivos, a gente está falando desse déficit calórico semanal, mensal, né, esse superávit calórico
semanal, mensal, tudo bem? Mas para explicar para o seu paciente, você pode usar o termo diário mesmo. E uma questão, uma particularidade desses 5 mitos, né? Analogias, elas sempre vão ser mais poderosas para o seu paciente entender alguma coisa do que explicações técnicas. Por que eu falo isso? Porque tem toda essa questão do ciclo circadiano, melhor horário para ingerir determinado nutriente, tudo mais. Só que, em relação a isso, ainda predomina o superávit ou déficit calórico. Tudo bem? Se você está atendendo um paciente que ele trabalha o dia inteiro, né? Se ele só consegue fazer refeições maiores na parte da tarde, no final da tarde e na parte da noite, você vai deixar de prescrever calorias por conta de teorias, por conta de estudos de ciclo circadiano? Não. Você tem que fechar a conta dietética desse paciente. Se ele não tem condições de fazer refeições distribuídas ao longo do dia, você pode sim concentrar a maior parte dessas calorias e desses nutrientes na parte da noite. O que for sustentável para esse paciente. Esse paciente ele não vai conseguir se demitir do trabalho dele para fazer a dieta. Então, a adesão é o principal fator que vai garantir o sucesso do seu paciente. Se ele só consegue fazer refeições maiores, né, quando ele chega em casa, na parte da noite, é nesse horário que você vai prescrever refeições maiores. Você não vai deixar esse paciente sem comer. Tudo bem? Então, mais uma vez, explicações, né, com analogias são mais poderosas que explicações técnicas. Eu estou trazendo mais uma vez esse slide e essa informação porque é possível que você já tenha estudado em algum livro sobre o ciclo circadiano e essa associação com a alimentação. Mas a adesão do paciente importa mais. E o que vai prevalecer, né, para o ganho de peso ou para perda de peso é o déficit calórico ou o superávit calórico, respectivamente. Beleza? Conclusão até esse ponto da nossa aula, né? Analogias são mais poderosas para explicações do que termos técnicos, né? Até mesmo se você pegar a Bíblia, né? Não entrando aqui na parte religiosa, mas é um livro repleto de analogias, o que facilita muito a transmissão do conteúdo que está ali dentro. Então não é algo recente, não é algo que eu estou inventando aqui para você nesse momento, até porque a Bíblia é o livro mais tradicional do mundo, né? Se eu não me engano, é o livro mais lido também. E essas explicações serem feitas através de analogias facilita a comunicação, tá bom? É muito mais poderoso do que explicações técnicas. Peguei aqui 5 mitos clássicos que o nosso paciente, especificamente, né, no caso de emagrecimento, ele ouve, né, e que boa parte das vezes ele acredita também, e trouxe também exemplos de analogias que nós podemos utilizar para quebrar essa crença na cabeça dele. Aqui a gente entra na segunda parte e a parte final da nossa aula. Mas Igor, eu não sou criativo, eu não tenho essa experiência com analogias, né? E você trouxe aqui 5 mitos, mas eu sei que existem vários outros que meus pacientes trazem para mim diariamente. Como que eu posso construir analogias, né, para desmistificar esses mitos na cabeça do meu paciente, né? Não tenho criatividade. O que fazer? Galera, vou apresentar para vocês uma ferramenta. Apresentar não, que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, mas é uma ferramenta que também serve com essa funcionalidade, né? Como eu comentei, nas minhas últimas aulas, nos últimos meses, eu tenho trazido aqui bastante analogias e eu utilizo essa ferramenta aqui também para me dar uma luz quando eu estou sem criatividade, que é o ChatGPT. Você pode utilizar o ChatGPT para criar analogias. Uma vez que você cria uma analogia para esclarecer algum ponto, né, alguma dúvida do seu paciente, aquela analogia passa a fazer parte do seu leque de ferramentas para o dia a dia de consultório. Uma ferramenta a mais que você tem para esclarecer as dúvidas do seu paciente. E como que você pode trazer essa dúvida, essa pergunta para o ChatGPT. Não vou aqui ensinar a abrir a plataforma do ChatGPT. Isso é muito simples de você jogando esses termos no YouTube. Você acha sem dificuldades, mas você pode mandar lá para o ChatGPT, que foi o que eu fiz, tá? Até para montar essa aula, para ter novas ideias, eu usei o ChatGPT. Eu mandei assim: sou nutricionista, gostaria de sugestões de 10 analogias para explicar para o meu paciente que alimentos light e diet não são sempre saudáveis e não ajudam a emagrecer. Eu dei um contexto para o ChatGPT para ele me trazer essas analogias. Quais foram as respostas que o ChatGPT me deu?
estão aí na tela, né? Logo, essa primeira eu utilizei para montar essa aula de hoje. Ovelha disfarçada de lobo. Né? Ele deu uma série de outros. Eu pedi 10, ele me deu 10. E aqui você nem precisa levar ao pé da letra o porquê, porque ele deu aqui a analogia e a justificativa. Né? Você pode utilizar a parte inicial aqui, ovelha disfarçada de lobo, e montar a sua explicação baseada nessa analogia. Aqui eu separei as 3 primeiras sugestões que ele deu, mas ele deu até 10 mesmo. Aqui tirei mais alguns cortes. Esse aqui eu também usaria, esse número 6. Presente com um laço bonito, que é o que a mídia faz. Ela pega ali um produto que não é saudável, que não é reduzido em calorias, só que ela constrói uma embalagem com uma pessoa saudável, com uma pessoa magra, com uma pessoa forte, o que transmite, o que tem esse laço bonito que vai transmitir pro possível comprador que aquele é um produto que vai acelerar o processo dela até aquele corpo que está ali na imagem. Não é isso? Então, só utilizando esse termo de busca, ela me deu aqui 2 analogias, até então, né? Nem li as 3 últimas, que eu usaria tranquilamente aqui para montar uma aula para explicar para o meu paciente. Então você pode também e deve utilizar o ChatGPT para construir essas analogias na hora de produzir um conteúdo para a internet, na hora de explicar determinadas questões para o seu paciente no consultório. Beleza, Nutri? Então, esse foi o conteúdo que eu separei pra gente hoje. Muito obrigado para vocês que assistiram esse conteúdo até aqui. Se fez sentido, já se inscreve aqui no canal clicando no botão inscrever-se embaixo desse vídeo. Deixa o like também para o YouTube entender que esse é um conteúdo importante para nutricionistas, uma excelente forma de nós reforçarmos a nossa classe, tudo bem? E se ficou qualquer dúvida, pode mandar para mim lá no Instagram, @Escola da Nutri Esportiva. Lembrando que o nosso papel aqui, o nosso propósito, o propósito da Escola da Nutrição Esportiva é aprender, transmitir conhecimento para que você possa captar esse conhecimento, aplicar no seu dia a dia de consultório e dessa forma transformar a vida dos seus pacientes. Para isso não tem segredo, não tem atalho, o método infalível de estudo é bundinha na cadeira. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que assistiram esse conteúdo até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.